Um garoto nasceu com uma habilidade única. Ele encontrou alegria em criar as criaturas mais bizarras do planeta. Porém, devido a essa fascinação imprudente, ele acabou perdendo a vida e reencarnando no mundo de Mura. Agora, com apenas um grito, 7 tipos de insetos varmem ao longo de seu corpo, e os monstros liderando a horda prendem a respiração após seu último ataque. Rebobine para um momento anterior. Está o mestre aqui? Posso incomodar por um momento? Sob a chuva incessante, a silhueta de um homem aparece diante de um grupo de pessoas. Quando um relâmpago ilumina o céu, o rosto do misterioso homem gradualmente se torna visível. Ele se pergunta, em um lugar tão desolado como este templo, há realmente pessoas aqui? Com licença, jovem mestre, poderia permitir que eu me abrigasse aqui por uma noite para escapar da chuva? Shao Long pensou. Quem realmente são essas pessoas? Embora jovens, ainda ofereceram reverências respeitosas com palavras e gestos formais. Será que me veem como um jovem sacerdote taoísta cuidando deste templo abandonado? Eles não pareciam pessoas ruins. Interrompendo seus pensamentos, Shao Long respondeu respeitosamente. Eu também sou apenas um visitante, buscando abrigo neste templo abandonado há alguns anos. Nada mais. Sintam-se à vontade para ficar onde desejarem. Mas, por favor, evitem o salão principal, pois é o lugar que estou usando no momento. Obrigado, jovem mestre. Você é tão educado para alguém tão jovem. Então faremos isso. Todos, vocês ouviram? Afastem-se do salão do jovem mestre e encontrem outro lugar para se abrigar da chuva. Entendido. Sim, mestre. O grupo se dispersou, encontrando locais para se proteger. Shao Long pensou consigo mesmo. Será que todos são da mesma família? Estou curioso sobre quem eles são, mas há questões mais urgentes agora. Shao Long rapidamente se moveu para outro cômodo. Era hora de suas pequenas criaturas comerem. Um sorriso se espalhou pelo seu rosto ao entrar no quarto. Ah, meus pequenos amores! É hora de alimentar vocês. Olhando para os potes cuidadosamente colocados sobre a mesa, ele abriu um com alegria, observando as pequenas criaturas dentro dele. Quase atrasado. Estão com fome. Este aqui é o Black Earth Tiger, uma espécie de tarântula nativa de Anan, na China. Esta grande aranha pode crescer até 20 centímetros, sua cor distinta lembrando um tigre negro. Comam bem agora, ele disse. Sem vocês, quem sabe o que aconteceria com seu irmão mais velho? A resposta delas o encantava. Haviam começado tão pequenas quanto unhas, e agora, após 2 mudas, haviam crescido muito. O irmão mais velho estava verdadeiramente emocionado. Depois que comeram bem, Shao Long abriu outra gaveta, revelando outra criatura, um lagarto conhecido como Donga Warlord, uma espécie de camaleão nativa da região. Esta espécie era caracterizada por seu padrão listrado no corpo e na cauda. Em minha vida passada, era difícil encontrar todos vocês à venda, já que não havia fontes para importá-los. Mas aqui, vocês estão por toda a parte. O irmão mais velho vivia verdadeiramente para a alegria de observar todos eles. Assim que terminou de falar, o pequeno lagarto mordeu seu dedo sem hesitação. Lambe! Shao Long recuou com dor, perguntando-se se ainda deveria considerar isso como sua vida passada. Antes de ter este corpo, eu era um streamer, um que brilhava com o carisma de uma celebridade. Com milhões de seguidores, eu era conhecido como Shao Long, o feroz, e meu tema principal girava em torno de insetos e animais venenosos. O problema surgiu durante a transmissão ao vivo para comemorar a marca de 1 milhão de seguidores. O tema era os 10 cobras venenosas mais perigosas do mundo. Os espectadores continuavam comentando: onde está a Black Mamba? Por que ainda não vimos ela? Espero que ela não esteja realmente na África. Ou Shao Long nos enganou. Mostra a cobra. Só uma mordida. Só uma mordida. Vai. Deixa ela te morder uma vez. Um usuário chamado BLG Flyback Home foi eventualmente banido. A Black Mamba não mataria ele instantaneamente se acertasse sua cabeça. Shao Long continuou. Entre elas, esta é famosa por ser a mais perigosa, conhecida por sua natureza agressiva. Mas ir até a África para encontrar uma Black Mamba transformou-se em um desastre. Não há nada aqui. Não é como se fosse um gato de rua que eu pudesse simplesmente encontrar em uma esquina. Deixe-me descansar um pouco e continuarei procurando. Alguns comentários responderam: leve o tempo que precisar, estaremos aqui esperando. Sem problemas. Haha, continue procurando. Está emocionante. Por que ela ainda não apareceu? De repente, havia uma cobra enrolada no topo da geladeira. E, num instante, fui mordido. Os espectadores exclamaram: o quê? Ele realmente foi mordido? Qual é o número de emergência na África? Não deve ser o 119. Shao Long pensou: estou morto. Enquanto procurava, ela não estava em lugar nenhum, mas estava escondido o tempo todo no topo da geladeira. Nesse momento, uma voz do lado de fora falou: jovem mestre,
Você está aí dentro? Está tudo bem? Somos verdadeiramente gratos a você por nos permitir nos abrigar da chuva. Gostaria de se juntar a nós para o jantar? Acabamos de caçar um cervo. Xiaolong perguntou, surpreso. Servo, de verdade? Ele pensou consigo mesmo. Desculpe, mas todo esse tempo eu só tenho comido cobras e lagartos. Ele respondeu, ficarei encantado em me juntar, se estiverem dispostos a compartilhar. Ha. Então vamos. A cena mudou. Xiaolong olhava para o cervo sendo assado lentamente sobre o fogo, e não pôde evitar salivar de expectativa. O homem ao lado dele percebeu e riu baixinho. Vai demorar um pouco mais para cozinhar. Enquanto isso, posso lhe fazer algumas perguntas? Xiaolong pensou. Estava tão distraído que quase me esqueci de mim mesmo. Ele respondeu, claro. Senhor, pergunte o que desejar. Você tem vivido sozinho aqui nas montanhas de Anã? Quantos anos você tem? Algo entre 10 e 45. Talvez? Sim, algo assim. Após uma lesão na cabeça quando criança, não consigo me lembrar claramente das minhas memórias anteriores, disse, pensando que precisava encobrir as coisas de alguma forma. O homem mais velho respondeu, que coisa lamentável. Então você tem vivido sozinho todo esse tempo? Sim. Como não tenho habilidades específicas, tenho vivido aqui capturando e esfolando cobras para vender. Jovem mestre, você é tão jovem e ainda assim se arrisca capturando cobras? Já estou acostumado, então não é problema. Alguém próximo interrompeu. Já trouxe minha porção principal para cá. Pegue isso primeiro. Ao ver que o jovem mestre estava muito faminto, o homem mais velho falou. Por isso mencionei. Obrigado, senhor. Faz tanto tempo desde a última vez que comi carne, disse Xiaolong, dando uma mordida com alegria, pensando consigo mesmo. Isso é a verdadeira felicidade. O jovem mestre comeu com grande entusiasmo, e o homem mais velho continuou. Enquanto você come, ouço o que tenho a dizer. Estamos procurando algo. Você viu algo em comum por aqui? Algo em comum? Respondeu, pensativo. Devo contar a eles? Mestre, este jovem nos fez um pequeno favor. Seria correto compartilhar isso com ele, caso ele acabe encontrando a criatura sem querer. Pode ser perigoso. Além disso, ele vive sozinho, então provavelmente não diria a ninguém. O homem mais velho concordou. Você está certo. Como meu pai costumava dizer, estamos procurando uma criatura, uma centopeia com manchas azuis no corpo. Uma centopeia com manchas azuis? Pensou Xiaolong. Que tipo de criatura é essa? Outra pessoa acrescentou. Sim, as pessoas a chamam de centopeia de manchas azuis. É bem grande. Então você talvez já a tenha visto antes. Grande? Xiaolong perguntou. O quão grande? Se estiver completamente crescida, pode ser grande o suficiente para engolir você inteiro, respondeu o homem mais velho. Xiaolong pensou consigo mesmo. Eu achava que tinha voltado apenas alguns séculos no tempo. Mas quem imaginaria uma centopeia desse tamanho? O jovem mestre parecia bastante assustado. Então este realmente é um mundo diferente, ele pensou. Não se preocupe, estamos aqui para capturá-la. Xiaolong perguntou. Vocês planejam criá-la como um animal de estimação? Um animal de estimação? O homem mais velho riu. Criar uma centopeia de manchas azuis? Você é bem divertido, jovem mestre. Quem poderia criar algo assim? Vamos usá-la para fazer remédios. Ao ouvir isso, Xiaolong ficou intrigado. Remédio? Ele pensou. Eu achava que eles eram parceiros de negócios, mas na verdade são comerciantes de remédios. Xiaolong perguntou. Tem certeza de que quer fazer isso? Possivelmente, respondeu o homem mais velho. Minha neta está acamada com uma doença grave. Apenas o núcleo da centopeia, sua essência interna, pode salvá-la. Disse Xiaolong. Se é para sua neta, eu entendo. O homem mais velho explicou. A essência interna é uma substância cristalina formada pela acumulação de energia em certas criaturas, transformando-as em seres espirituais. Criaturas místicas. Xiaolong pensou. Estão dispostos a tentar qualquer coisa para salvá-la, mesmo que uma centopeia não seja um remédio tradicional. Pobre centopeia, ele pensou. Mas, como fui convidado para comer, vou ajudar. Xiaolong continuou. Sobre essa centopeia, você já viu uma antes? Não, nunca vi. Ele respondeu. Entendi. No entanto, embora eu não saiba exatamente o que é uma centopeia de manchas azuis, talvez eu tenha uma boa ideia de onde ela possa estar. Xiaolong pensou consigo mesmo. Mesmo que eu tenha morrido por uma picada de cobra, minha confiança no conhecimento sobre toxinas supera a de qualquer pessoa. Das 8,7 milhões de espécies vivas, cerca de 20 mil são conhecidas por serem venenosas. Eu armazenei todo o meu conhecimento sobre elas em minha mente, cada espécie, uma por uma, e as centopeias não são exceção. Ele considerou consultar sua enciclopédia mental de toxicologia de centopeias. Está bem aqui, na palma da minha mão,
Xiaolong pensou, fechando os olhos. Em sua memória, ele visualizou uma imagem de um livro que leu uma vez. Encontrei. Se for uma centopeia grande, acho que sei onde ela pode estar. O quê? Sério? Se isso for verdade, onde ela pode estar? Bem, vocês já procuraram em áreas específicas, em horários particulares? Os dois homens refletiram e responderam. Procuramos nas áreas ao norte e leste daqui, principalmente durante o dia. No norte, focamos nossa busca ao longo das margens do rio. Xiaolong pensou. Não é de se admirar que vocês não tenham encontrado nada. Ele explicou. Nesse caso, é claro que ela não apareceria. Por que não? Um dos homens perguntou. Poderia nos dizer a razão? Bem, deixe-me falar sobre centopeias. Centopeias pertencem à classe Arthropoda, subfamília Myriapoda, ordem Chilopoda. Elas têm uma ampla variedade de atividades e são ectotérmicas, o que significa que precisam de um esconderijo para manter uma temperatura e umidade estáveis. Curiosamente, ao contrário da maioria dos insetos, que possuem membranas impermeáveis, centopeias têm uma camada fraca de impermeabilidade, com poros no exoesqueleto. Como resultado, elas não gostam de áreas com muita água, embora precisem de um ambiente úmido. Elas evitam lugares com excesso de água, mas, por outro lado, não conseguem sobreviver sem umidade. Essa é uma característica única das centopeias. Por isso, uma grande centopeia de manchas azuis é improvável de habitar florestas densas ou margens de rios. Eu não acredito nisso, um dos homens exclamou. Então, o esconderijo ideal para esse tipo de centopeia não seria em madeira podre? Perguntou o outro. Algumas centopeias menores podem ser encontradas em lugares assim, respondeu Xiaolong. Mas vocês mencionaram que se trata de uma centopeia grande, certo? Se ela tem um corpo grande, árvores caídas na floresta ou pedras ao longo da margem do rio não seriam lugares adequados para ela, já que não haveria espaço suficiente para se esconder. Após ouvir a explicação de Xiaolong, os dois trocaram um olhar significativo. Se a encontrarmos no local que você sugeriu, definitivamente recompensaremos você. Xiaolong sorriu levemente e apontou para o oeste. Vocês deveriam tentar procurar nas montanhas rochosas a oeste. Ele pensou. Centopeias geralmente descansam sob pedras aquecidas pelo sol durante o dia e só saem à noite. A cena mudou. Todos estavam reunidos, se preparando para a emboscada. O homem mais velho estava em um terreno elevado, observando qualquer movimento. Ao mesmo tempo, outra pessoa se dirigiu ao ancião. Mestre, e se a sugestão do jovem mestre estiver errada? Tudo bem, vamos parar por hoje, disse o ancião, sinalizando para disparar uma flecha para chamar as equipes de busca de volta. Sim, mestre, alguém respondeu, explicando sobre a flecha sinalizadora, um tipo de flecha que emite um som de assobio, usado em guerras ou para enviar sinais a longas distâncias. Ó, céus, nos ajude, murmurou para si mesmo, esperando que o conselho do jovem mestre estivesse correto. Onde essa maldita centopeia poderia estar escondida? É verdade, ele pensou, mas esse jovem parece bem inteligente. Sentada não muito longe dali, Dang Yi, considerado o maior prodígio da história de Dangmen, sentiu-se desanimada. Será que os céus realmente me abandonaram? Quando o grande patriarca retornou, ela perguntou, voltou sem encontrar nada hoje? Sim, filha, não consegui encontrar nada também, respondeu ele, derrotado. Dang Yi só pode resistir por no máximo mais 3 meses. Pergunto-me se conseguiremos encontrá-la nos próximos 10 dias. Pai, e se tentarmos procurar ao sul amanhã? Sugeriu ela. Ainda não encontramos nenhum traço dela. Tudo bem, ele respondeu. De repente, algo pareceu iluminar sua mente, e ele exclamou, nenhum traço. É isso. Como não percebi isso antes? Este deve ser o lugar. Pai, você descobriu algo? Perguntou ela. Não. Como você mencionou, não vi nenhum rastro ou senti algo incomum. Mas, justamente porque não há nada, sinto que está aqui, explicou. Nos últimos 3 dias, você encontrou algum sinal nesta montanha rochosa? Não, não encontramos nenhum rastro, nem mesmo excrementos de animais ou territórios. Poderia ser? Sim, deve ser isso. Continuou. Como pode ser que, em uma montanha rochosa tão vasta, não haja sinais de nenhum animal? Este é o território dela. Ele percebeu. É por isso que todos os animais fugiram ou se tornaram presas da centopeia gigante. O grande patriarca confirmou. Sim, a centopeia Tombos deve estar aqui. Agora podemos salvar Ni. Assim que o alívio tomou conta, o chão de repente tremeu violentamente, fazendo os rostos de todos empalidecerem de medo. O que é isso? Eles exclamaram, enquanto objetos começavam a se erguer do solo. O que está acontecendo? Perguntou alguém, apertando os olhos para enxergar melhor. Do chão, uma enorme garra de centopeia emergiu, contorcendo-se e rompendo a superfície. Aquilo era a centopeia Tombos. Em outro lugar,
O pânico se espalhou. Quão grande é essa centopeia para causar tanto alarme? Murmurou alguém. Viemos procurar e agora estamos revirando a montanha inteira. É enorme, grande o suficiente para engolir uma pessoa inteira, respondeu o outro, cheio de curiosidade. Em outro canto, a centopeia finalmente foi subjugada pelo grupo. Este é o núcleo da centopeia Tombos. Agora podemos salvar Nhi, disseram triunfantes. Pai, por favor, leve os guerreiros não feridos para Sichan primeiro, sugeriu ela. Seu pai respondeu. O que você quer dizer com isso? Bondade deve ser retribuída, e rancores, resolvidos. As ofensas são gravadas com sangue, e a bondade, em pedra. Ainda temos assuntos a resolver aqui, não temos? Ah, quase cometi um erro grave. Estava tão focado em salvar Nhi, ele percebeu. Sim, devemos tratar o jovem herói como um convidado de honra. Se houver algo que ele desejar, precisamos cumprir. Que os guerreiros feridos descansem e se recuperem na vila. Enquanto isso, vou pessoalmente encontrar o jovem herói. Imagino que ele esteja ansioso para saber nossas últimas notícias. A cena mudou. O que devemos fazer sobre essa situação? Alguém ponderou em voz alta. Ung. Apenas da noite para o dia, eu me tornei o pai da centopeia de listras azuis. Quando Ung voltou para casa, limpou cuidadosamente o ovo e o colocou bem ao lado do travesseiro. Pela manhã, ao acordar, de repente viu que todos os filhotes haviam eclodido. Eu já esperava por isso, mas nunca imaginei que eles nasceriam tão rapidamente. Ei, vocês aí, me deem um pouco de espaço. O problema é que não sei se esses pequenos me consideram sua mãe. Eles se agarram a mim sem se afastar nem por um passo. Na noite anterior, essas criaturas eram grandes o suficiente para me engolir inteiro. E, se eu não suportasse isso, não seria o pequeno dragão feroz no refúgio escondido da centopeia de listras azuis onde busquei abrigo. O que é isso? Um besouro do tamanho de um punho? Antes mesmo de terminar de falar, o pequeno dragão chutou o besouro, lançando-o para um canto. Graças a Deus, ainda há 3 ovos intactos. Ainda bem que a chuva parou a tempo, ou eu não teria conseguido salvar nenhum deles. Agora não é hora de hesitar. Preciso voltar e limpar esses ovos. Só um momento. Minhas pequenas centopeias. Logo eu as banharei e limparei todas vocês. Voltando ao presente, mesmo que ainda não tenha visto uma centopeia de listras azuis viva, salvar esses ovos já é uma sorte. Ei! Vocês aí, vocês realmente não pretendem me deixar? Mesmo sabendo que, até a segunda muda, vocês não precisam de comida, então não preciso me preocupar em alimentá-las. Mas ficarem grudadas em mim assim é um pouco demais. Honestamente, se eu entrar na água, talvez vocês me soltem automaticamente. O pequeno dragão sorriu para si mesmo com esse pensamento, fazendo as jovens centopeias olharem para ele em confusão. Hora do banho, então, lá fora. O velho já esperava. Lentamente, deu passos para dentro. Jovem herói, você está aí? Jovem herói, posso entrar? Ung recolheu os potes, frascos e até a caixa de remédios, perguntando-se se o jovem herói tinha habilidades em medicina. O que são esses itens? Pensou, incapaz de resistir a dar um passo no quarto vazio sem permissão. Isso não é contra a moralidade? Vou voltar mais tarde. Ao mesmo tempo, um som ecoante o alcançou. Aquele som, virando-se para olhar os potes e frascos na mesa, ele congelou no lugar. No momento seguinte, sem dizer uma palavra, abriu um para ver. Poderia ser a Rainha Aranha? Impossível! Ele continuou a abrir outras gavetas para inspecionar, suor se formando em sua testa. Na sua frente, havia incontáveis insetos que o pequeno dragão cuidadosamente criava. Inacreditável! Ele poderia estar criando criaturas venenosas e as deixando se reproduzir? Mesmo o renomado ancião Ro, conhecido por sua perícia em venenos e criaturas tóxicas, só conseguia controlar e extrair toxinas, não criá-las dessa maneira. Graças a um pequeno golpe de sorte, consegui salvar a vida da minha amada filha. Então, a verdadeira bênção foi conhecer este jovem herói, não foi? A pessoa ao lado dele acrescentou, senhor jovem herói, como seu braço ficou assim? Você está ferido em outro lugar? Não é nada sério, ou melhor, o que devo dizer é, ele pensou consigo mesmo. O que é isso atrás de Shao Long? Uma luz púrpura gradualmente apareceu enquanto os 2 homens apertavam os olhos para enxergar mais claramente. Uma figura com forma demoníaca começou a se aproximar. Jovem mestre, saia daqui! Gritou o ancião. No momento seguinte, a criatura, humanoide mais monstruosa, lançou um ataque. Com um único salto, alcançou rapidamente onde o ancião estava. Nesse instante, sua mão se ergueu alta, golpeando deliberadamente o braço do ancião e fazendo-o cuspir sangue fresco. A criatura então o atingiu com um poderoso golpe de palma, lançando-o para longe. O ancião pensou, essa criatura está no mesmo nível que meu pai. Jovem mestre,
Corra! De dentro da fumaça escura, Xiaolong foi erguido no ar pelo demônio. Ah, ancião! Gaguejou Xiaolong. Haha! Ouvi rumores de que a seita Dvan havia chegado a Nan, então vim conferir. Mas encontrar o filho do deus do veneno ferido sozinho assim? Quem é você? Ancião, por que está intimidando este jovem mestre, e também a mim? Haha, você saberá quem sou se olhar para minha mão ensanguentada e neste rosto. Seu pai me deixou assim. O demônio de mãos sangrentas. Tak Phantom. O ancião pensou. Tak Phantom? Ouvi dizer que ele foi envenenado e caiu de um penhasco no mar. Parece que ele sobreviveu. Interrompendo seus pensamentos, o ancião gritou para Xia. Este jovem mestre não tem nada a ver conosco. Deixe-o ir. Se for necessário, leve minha vida em troca da dele. O demônio riu zombeteiramente. Eu não me importo quem você é. Qualquer um que me tocar, mesmo que levemente, deve morrer. O ancião percebeu. Este demônio não vai liberar o jovem mestre. Vendo Xiaolong lutando, o demônio riu ainda mais alto. Haha, apenas morra logo. Com suas últimas forças, Xiaolong conseguiu murmurar. Por favor, ajude. Enquanto ele falava, das sombras, um brilho de luz apareceu, e pequenas centopeias rapidamente rastejaram para fora do corpo de Xiaolong, envolvendo-se ao redor do demônio e mordendo incessantemente. O quê? Centopeias? Malditas centopeias! Elas realmente podem me ferir. Conforme o veneno fazia efeito, o corpo do demônio começou a enfraquecer e ele desabou no chão. Quando Xiaolong tentou olhar, viu o corpo da criatura dissolvendo-se lentamente em um líquido viscoso. Oh, meu Deus, ele está morto? Perguntou Xiaolong. Esse homem, ele era um cara mau, não era? Por um momento, o ancião congelou no lugar. Então, ele deu um pequeno sorriso. Não, jovem mestre, ele não é um convidado de honra. Agora ele está realmente morto. Dias depois, após a queda em Vana, o ancião repousava debilmente em sua cama de enfermidade. Obrigado, jovem mestre. Não podemos perder tempo. Se você pudesse me dizer onde fica seu lugar, eu iria verificar. Não seria certo deixá-lo aqui sozinho. Mas também não posso chamar um médico. O ancião respondeu. Não se preocupe comigo. Ficarei bem. Apenas alguns dias de descanso e eu me recuperarei. Xiaolong pensou. Este velho perdeu tanto sangue e ainda fala tão calmamente. Em sua memória, ele lembrou. Estou bem, apenas um pouco ferido. Xiaolong continuou. Por favor, não diga isso. Sua condição é muito séria agora. Estou bem. Sou um artista marcial. Afinal, um artista marcial? Você quer dizer alguém do mundo marcial? Aqueles que podem saltar pelo ar e usar técnicas poderosas? Nem todos podem fazer isso, mas sim, você poderia dizer isso. Xiaolong pensou. Incrível. Este mundo realmente tem algo extraordinário. Caso contrário, não faria sentido se existisse uma centopeia do tamanho de uma casa. Independentemente disso, devo minha vida a você, jovem mestre. Uma dívida tremenda. Embora eu deva me apresentar adequadamente. Sou Deng Xiaosan, chefe da seita Dan em Xishan. Eu sou Wei Xiaolong. Xiaolong significa pequeno dragão. Que nome apropriado. Além disso, tenho muitas perguntas. Tudo bem? Xiaolong respondeu. Sim, por favor, vá em frente. A criatura venenosa que você carrega com você é uma centopeia? Sim, é uma centopeia. É a larva de uma centopeia de manchas azuis. Você quer dizer que domesticou a larva de uma centopeia de manchas azuis? Incrível! Ancião, por favor, deite-se primeiro, disse Xiaolong. Como você conseguiu domesticá-la? Enquanto eu esperava por você, notei essas outras criaturas venenosas. Elas também foram criadas por você? Bem, a história é um pouco longa. Você gostaria de ouvi-la? Sem problema. Por favor, continue. Então, começarei com a história do ovo da centopeia de manchas azuis. Foi assim. Espere. Você está dizendo que cuidou pessoalmente do ovo até que ele chocasse? Sim. Eu consegui estimar quando ele iria chocar. O ancião pensou consigo mesmo. Você pode prever quando o ovo vai chocar? Como isso é possível? Xiaolong continuou. Por favor, espere um momento. Ancião, gostaria de ver algo? Aqui está um lagarto comum de caverna. Ele tem listras douradas no corpo e listras brancas na cauda. E este aqui, ao cruzar apenas aqueles com listras brancas largas na cauda, consegui obter apenas essas duas cores distintas. Você está dizendo que criou essa coloração? Sim, não é lindo? Após um momento para recobrar a compostura, Xiaosan perguntou. Então, se você cruzasse apenas os que têm veneno forte, poderia criar uma espécie com veneno ainda mais potente? Xiaolong pensou por um momento. Em teoria, sim, isso é possível. Se você souber qual criatura possui o veneno mais forte, então, claro, é possível. Isso é extraordinário. Realmente é alcançável. Ouvindo isso,
Shao Long ficou um pouco surpreso. Junte-se à minha família, disse o ancião de repente. Se você se juntar à nossa seita Dang, todos os segredos das artes marciais serão compartilhados com você sem reservas. Ervas raras, plantas espirituais e qualquer veneno que desejar estarão ao seu alcance. Se for você, talvez consiga capturar ou criar um dos 10 venenos mortais das planícies centrais, como dizem as lendas. Se isso não for suficiente para convencê-lo, não quero me gabar, mas um dos 3 grandes tesouros das planícies centrais é... Espere, o que você acabou de dizer? Perguntou Shao Long. Oh, você é jovem, mas ainda assim um homem. Então, minha filha é um dos 3 grandes tesouros das planícies centrais. Não quis dizer isso. Os 10 venenos mortais das planícies centrais. Eles são tão formidáveis quanto a centopeia de manchas azuis? Sim, claro. A centopeia de manchas azuis é, de fato, poderosa, mas ainda é uma criatura venenosa de baixo nível, nada comparada aos 10 venenos mortais das planícies centrais. Existem criaturas tão grandes quanto casas, como centopeias gigantes e rãs douradas que brilham como ouro. Não importa o que você imagine, a realidade vai superar. É realmente notável. Parece que consegui persuadi-lo. 2 dias depois, você disse que o demônio de mãos sangrentas, Dak Vang, reapareceu? Perguntou Xia de San. Sim. Foi um encontro quase desastroso. Nunca esperei que ele tivesse se isolado para praticar artes marciais e agora alcançou um nível próximo ao do meu pai. O quê? Então o mestre conseguiu matá-lo? O mestre atingiu o estado de Vandu, a maestria suprema do veneno? Parabéns, mestre. Haha, não. Receio que não fui eu quem o matou. O quê? Perguntaram surpresos. Foi este jovem mestre aqui. Ele, o jovem mestre? Obrigado, jovem mestre, por salvar a vida do chefe da nossa família da seita Dan de Sishan. Posso perguntar, você é, por acaso, um ser iluminado, alguém que não envelhece? Ouvindo isso, Shao Long pareceu um pouco desconcertado e interrompeu. Espere, o quê? Não envelhecer? O que isso significa? O ancião explicou. É um termo usado nas artes marciais e na alquimia, significando reverter o envelhecimento, o processo pelo qual um mestre ou ancião, após alcançar a iluminação ou passar por uma transformação, recupera o vigor e a saúde da juventude. Ah, entendi. Isso é um mal-entendido, respondeu Shao Long. Se quiser, posso mostrar algo diretamente. Ele chamou. Saia, pequenos. Ao terminar de falar, houve um leve movimento sob suas roupas, e pequenas centopeias rastejaram para fora de forma brincalhona. Espere, essas são centopeias? Perguntou Xia de San. São as larvas da centopeia de manchas azuis. Essas foram as que derrotaram Dai Vang Dan. O que? Elas são seguras de manusear? Você domesticou a centopeia de manchas azuis? Um jovem mestre com tal habilidade. Incrível, acrescentou Xia de San. É por isso que decidi dar boas-vindas a este jovem mestre em nossa família. Ele disse que gostaria de pensar sobre isso. No entanto, esta é realmente uma grande oportunidade. Jovem mestre, disse o ancião, agora é hora de eu me levantar. Não é apropriado atrasar mais. Ancião, há mais alguma coisa que você ainda precisa encontrar? O sangue e suor. Que tipo de arte marcial insana é essa? Se ele deixou para trás algum manual ou sucessores, devemos lidar com isso para evitar futuros danos. Não podemos permitir que tais técnicas obscuras ressurgam no mundo marcial. E se alguém foi capturado, não deveríamos ajudá-los? Claro, jovem mestre, você estaria disposto a nos ajudar? Afinal, você conhece o terreno da Ilha Nan. Ao ouvir isso, Shao Long ficou pensativo, percebendo que se juntar à família Dvan poderia significar um compromisso para toda a vida. Normalmente, ao começar um estágio, você observa a cultura da empresa e, incidentalmente, também avalia o caráter do chefe, certo? Respondeu Shao Long. Entendo. Assim que estiver em boa saúde, ajudarei da melhor forma possível. De fato, jovem mestre, ajudar os outros é um dever que devemos cumprir. Shao Long pensou. Durante esta jornada, preciso investigar a fundo como a família Dvan Sishan realmente é e pessoas talentosas geralmente também avaliam seus empregadores. O narrador continuou. 3 dias se passaram desde que o ancião Xia de San recuperou sua saúde. Para localizar o esconderijo do demônio de mãos sangrentas, TH Havana, paramos em uma aldeia próxima ao templo abandonado. Perguntamos se alguém havia desaparecido. Você está se referindo a pessoas desaparecidas? Sim, no ano passado, 1 ou 2 pessoas desapareceram na floresta. No entanto, os casos não acontecem regularmente. Obrigado, chefe da aldeia. Sem problema, é uma honra ajudar o renomado chefe da família Dvan de Sishan. Bem, então, adeus. Que tenham uma viagem segura. Shao Long pensou. É lamentável que não tenhamos obtido informações adicionais. Olhando para frente,
Xiaolong parecia confuso e perguntou: não há nada em comum nesta aldeia. Com base nos sinais, ele pensou, fomos detectados e nossa presença foi exposta, então é provável que ele esteja por perto. Procurar, no entanto, não foi fácil. Xiaolong refletiu. Há algo estranho aqui. Como pode não haver nenhum vestígio deixado? O que ele disse? Perguntou, tentando lembrar da imagem em sua memória. De repente, Xiaolong pareceu perceber algo. Ancião, ele disse. Lembra-se do que ele disse quando apareceu? Não, não exatamente, respondeu o ancião. E você? Xiaolong pensou consigo mesmo. Bem, eu estava um pouco distraído quando ele nos provocou e fugiu. Ele continuou. Certo. Então ele mencionou que a seita Dang havia entrado na ilha de Anan, correto? Se for isso, significa que alguém soube da chegada da família Dvan à ilha de Anan e informou Th. Van Dang, certo? Provavelmente. Então é simples. Só precisamos verificar por onde a seita Dang passou na ilha de Anan com base nas aparências. Durante sua jornada por Yan, usando um esboço de roadshow para reunir informações, o líder, impressionado com o raciocínio de Will, elogia a ideia como engenhosa e um avanço significativo em sua busca. A equipe elogia Will por seu pensamento perspicaz, concordando que o plano agora está muito mais claro. Logo, a equipe chega a uma vila sombria e assustadora, cuja atmosfera escura é inquietante. Um dos guerreiros aponta que este pode ser o lugar que eles estavam procurando. O líder, Choi, confirma que este é o local correto, acreditando que aqueles conectados a Rockshall podem viver ali. Ele instrui sua equipe a entrar na vila silenciosamente e interagir com os moradores de forma respeitosa, pois foi informado de que eles são amigáveis. Ao entrarem, percebem que a vila é pouco populada e que os poucos rostos que encontram parecem desanimados e incomumente fatigados. Ao chamarem por alguém, um homem idoso emerge com uma jovem garota e alguns guardas. O líder se apresenta, explicando o motivo da visita. Enquanto Choi conversa com o ancião, a atenção de Will se desvia. Ele observa que a vila parece desprovida de vitalidade, até mesmo a jovem garota parece frágil e exausta. Ele nota que o comportamento dos moradores é anormal, como se estivessem sob algum tipo de influência ou feitiço. O ancião nega quaisquer casos de desaparecimentos ou eventos estranhos, mas pede enfaticamente a Choi que leve seus homens e vá embora. Choi tenta expressar preocupação com a baixa população em comparação com o número de casas, mas o ancião reage com raiva, afirmando que isso não é da conta deles. Tanto Choi quanto Will ficam surpresos com a reação exagerada do ancião. Choi tenta acalmar a situação, mencionando que Will disse que os moradores eram gentis e acolhedores. Antes que ele possa continuar, a jovem garota subitamente desaba no chão. O ancião, em pânico, ajoelha-se ao lado dela, murmurando que ela é sua única família restante e se perguntando por que ela também adoeceu. Choi avança e se oferece para examinar a garota, explicando que, embora não seja um médico profissional, tem algum conhecimento médico. O ancião rapidamente concorda, desesperado por ajuda. Durante o exame, o ancião revela que uma praga tem assolado a vila há anos, matando crianças e enfraquecendo severamente os adultos. Choi tranquiliza o ancião, prometendo fazer o melhor para ajudar. Agradecido, o ancião ordena que os moradores atendam aos pedidos de Choi sem demora. Enquanto Choi trabalha para tratar a garota, Will pergunta discretamente a um dos guerreiros sobre a experiência médica de Choi. O guerreiro explica que Choi é altamente habilidoso em medicina, já que a especialização do clã Tang em venenos naturalmente os levou a se destacar em conhecimentos médicos. Ele acrescenta que as artes marciais exigem uma compreensão precisa da anatomia humana, tornando o líder bem versado em princípios médicos. Will fica surpreso, tendo assumido que o clã Tang era apenas um grupo de assassinos que dependiam de venenos em batalha. Ele começa a considerar a possibilidade de aprender artes médicas com eles, em vez de se aprofundar em suas técnicas assustadoras de veneno. O guerreiro interrompe os pensamentos de Will com um comentário arrepiante, mencionando que o clã às vezes injeta venenos em inimigos apenas para estudar suas reações. Will estremece, percebendo o perigoso mundo em que se encontra e que o clã Tang está longe de ser comum. Ao chegarem à área de tratamento, Choi usa sua energia interna para estabilizar a respiração da garota, transferindo uma parte de sua própria vitalidade. O ancião agradece fervorosamente, implorando que ele salve sua neta. No entanto, Choi nota algo incomum no pulso da garota e pergunta ao ancião se ela nasceu com problemas cardíacos. O ancião explica que a doença começou há uma década e que outros na vila sofreram sintomas semelhantes, sugerindo a presença de uma doença misteriosa. O ancião admite que essa foi a razão pela qual inicialmente pediu que eles fossem embora,
pois não queria expô-los ao perigo. Choi o tranquiliza, afirmando que fornecerá um remédio eficaz para problemas cardíacos e instrui o ancião a reunir os moradores para que também possam receber tratamento. O ancião desaba em lágrimas, tomado pela gratidão, agradecendo profusamente ao líder por seus esforços. O líder responde com um sorriso caloroso, reconhecendo-o. O alívio dos anciãos veio mais tarde, enquanto o líder passeava pela vila com seu fiel companheiro Job. Eles discutiam as condições dos pacientes. Job elogiava a dedicação do líder em ajudar os doentes. O líder agradecia humildemente e começava a descrever os sintomas que observava: letargia, inchaço nos olhos, febre leve e batimentos cardíacos irregulares, sintomas que pareciam não estar relacionados, mas que pioravam em pacientes com condições cardíacas graves. Após um momento de reflexão, o líder perguntava a Job sobre o paradeiro de Will. Job explicava que Will havia se exaurido assistindo aos pacientes, então ele o ajudou a ir para o quarto descansar. O líder comentava que era natural que Will estivesse cansado, dado sua falta de treinamento em artes marciais e o grande esforço que vinha fazendo. Decidindo verificar como ele estava, o líder pedia a Job que o levasse até o quarto de Will. Abrindo a porta silenciosamente, o líder notava algo incomum no rosto de Will enquanto ele dormia. Preocupado, ele rapidamente erguia a mão e dava um tapa forte no rosto de Will, acordando-o abruptamente. Will despertava sobressaltado, segurando sua bochecha ardendo, os olhos cheios de lágrimas, encarando o líder em choque. Ele gritava, perguntando por que ele havia feito aquilo e reclamava que tinha doído terrivelmente. O líder se desculpava profusamente, explicando que não pretendia machucá-lo, mas que havia avistado um inseto estranho em sua bochecha e sentiu que era perigoso deixá-lo ali. Will, ainda esfregando a bochecha, perguntava que tipo de inseto era. O líder mostrava a ele, abrindo a palma da mão para revelar o inseto. Os olhos de Will se arregalavam em reconhecimento enquanto ele identificava o inseto, mas tinha dificuldade em entender como ele havia chegado ali. Juntando as peças, ele perguntava ao líder para esclarecer os sintomas que os pacientes estavam experimentando, particularmente os batimentos cardíacos irregulares. O líder confirmava que os batimentos cardíacos irregulares eram um sintoma-chave. Sorrindo confiante, Will anunciava que poderia ter identificado a causa da doença da vila. Apontando para o inseto, ele explicava que era conhecido como kissing bug, um tipo de percevejo assassino nomeado por seu hábito de se alimentar de sangue em áreas ao redor da boca ou olhos enquanto as vítimas dormem. Will elaborava, afirmando que, embora o inseto em si não fosse venenoso, ele carregava parasitas perigosos em seu intestino. Esses parasitas poderiam ser transmitidos através de picadas ou contaminação fecal, causando uma doença potencialmente fatal conhecida como doença de Chagas, que historicamente ceifou muitas vidas. Virando-se para o ancião, Will perguntava se os cães da vila tinham mostrado sintomas semelhantes, como respiração rápida ou letargia. O ancião ficava surpreso com a pergunta, questionando se o inseto também poderia afetar cães. Will afirmava confiante que o inseto era a fonte da doença, deixando o ancião atônito e sem palavras. Após um momento, o ancião, com a voz trêmula, perguntava se sua neta poderia ser salva. Will o tranquilizava, dizendo que era possível se eles conseguissem o tratamento certo. O líder intervinha com uma leve risada e perguntava a Job sua opinião sobre Will. Job respondia que agora entendia plenamente por que o líder tinha o jovem mestre em tão alta estima. Will, intrigado com a troca entre eles, olhava para os dois confuso, sem saber o que pensar sobre a admiração deles. Sentindo o peso de seus olhares, ele ficava desconcertado. O líder mudava o assunto para explicar mais sobre o clã Tang, introduzindo o conceito de Gu. Ele o descrevia como um organismo misterioso considerado por alguns um parasita venenoso e por outros uma entidade mágica. Acreditava-se que ele havia se originado na China e era usado por indivíduos malévolos para atormentar ou controlar outros, forçando-os a agir contra sua vontade. Will ficava chocado com a ideia de usar Gu para manipular humanos e achava difícil acreditar. O líder o assegurava que Gu já havia tirado muitas vidas, forçando guerreiros a cometer atos hediondos, como matar seus próprios filhos ou trair suas famílias, transformando-os em escravos de malfeitores. O ancião desabava em lágrimas, temendo que sua neta pudesse ter caído vítima de tais forças malévolas. Ignorando os soluços do ancião, o líder explicava que esforços significativos foram feitos para desenvolver tratamentos para Gu. Esses remédios poderiam ou expulsar o parasita do corpo ou dissolvê-lo e matá-lo dentro do hospedeiro. Will hesitava, sugerindo que derrotar uma criatura tão formidável poderia não ser possível. Contudo,
O líder respondia com entusiasmo, afirmando que o clã Tang era o mais capaz de realizar tais feitos. Ele retirava um pequeno orbe do bolso, introduzindo-o como a esfera dissolvente de maldições explica que apenas uma pequena quantidade de sua substância é suficiente para eliminar o problema. Will fica impressionado com as capacidades avançadas do clã Tang, mas considera o nome exagerado para o que ele julga ser um mero tratamento antiparasitário. O líder tranquiliza o ancião mais uma vez, afirmando com confiança que salvarão sua neta. Após usarem o tratamento, os aldeões começam a se recuperar, um por um. A neta do ancião é a primeira a se recuperar totalmente, provocando imensa alegria e celebração por toda a aldeia. Os aldeões organizam um banquete para homenagear o líder e sua equipe, expressando sua profunda gratidão. Durante os festejos, o líder agradece a Will, reconhecendo que, sem suas percepções sobre a causa da doença, a situação teria sido muito mais desafiadora. O líder acredita publicamente Will pelo sucesso, levando os aldeões a lhe darem elogios e agradecimentos. Will sente um orgulho ao receber tal reconhecimento e percebe que o líder parece genuinamente satisfeito em lhe conceder essa honra. A experiência deixa uma impressão positiva nele. Durante a celebração, o ancião sussurra ao líder, trazendo à tona um assunto mencionado anteriormente na entrada da aldeia: os misteriosos desaparecimentos nas áreas próximas. O ancião relata uma história estranha contada por um aldeão anos atrás, sobre uma tragédia onde toda a população de uma vila desapareceu inexplicavelmente. O líder pede mais detalhes, e o ancião explica que a vila em questão fica a oeste. Após o fim das celebrações, o líder e sua equipe partem para as coordenadas fornecidas pelo ancião. Conforme se aproximam do local, o cheiro de morte e decomposição se torna cada vez mais intenso. Ao chegarem, ficam horrorizados com a cena grotesca. Pilhas de esqueletos e corpos espalhados cobrem a área, com o ar pesado pelo odor de veneno. Job avisa Will para não olhar, alertando sobre a visão aterrorizante, mas Will responde calmamente que já viu isso antes. Enquanto investigam a área, um dos guerreiros percebe algo peculiar: um pássaro de cores vibrantes movendo-se livremente entre os corpos, aparentemente se alimentando deles com facilidade. A visão provoca uma mistura de espanto e repulsa no grupo. Um dos guerreiros, indignado com o comportamento do pássaro, declara que não permitirá que ele profane os mortos. Ignorando as tentativas do líder de detê-lo, ele pega uma pedra e a arremessa contra o pássaro. A pedra atinge a criatura, atraindo sua atenção. Os olhos do pássaro brilham com uma luz assustadora, surpreendendo o guerreiro, que não esperava tal reação. O líder imediatamente alerta a todos que algo sobrenatural está acontecendo. De repente, o pássaro bate as asas, liberando uma substância densa e estranha no ar. Will arqueja em choque enquanto os corpos esqueletos ao redor começam a se decompor de forma antinatural. O líder rapidamente cobre a boca de Will para silenciá-lo, o levanta e ordena que o restante da equipe recue imediatamente. Ele explica que o pássaro com que estão lidando é o Genou, uma criatura altamente venenosa. Após escaparem com sucesso, o líder reúne a equipe para explicar a natureza do pássaro que encontraram. Ele o descreve como uma criatura majestosa, com uma envergadura de 5 t, um bico de bronze e penas roxas brilhantes. Quando irritado, o pássaro abre as asas e libera uma toxina mortal que mata tudo ao redor, transformando a área em um deserto. O líder acrescenta que o pássaro é conhecido como Genial, o rei dos venenos, e é considerado o ápice das criaturas venenosas. Will fica visivelmente extasiado, expressando sua admiração por ter encontrado uma criatura tão letal. Ele comenta que as cobras e insetos venenosos que já viu antes parecem quase inofensivos em comparação. Para ele, o Genou é como uma arma biológica viva e voadora, e sua empolgação só cresce ao imaginar seu potencial. O líder continua explicando que o pássaro Genou se alimenta exclusivamente das cabeças de cobras venenosas, o que pode explicar sua presença na área. Will, intrigado, pergunta se esse pássaro é comum. O líder responde que ele é extremamente raro, a ponto de as pessoas poderem viver a vida inteira sem nunca ver um, sendo avistado apenas uma vez a cada poucos séculos. Refletindo por um momento, Will de repente pergunta se é possível capturar o pássaro. A pergunta choca os guerreiros, mas o líder ri, perguntando a Will por que ele gostaria de tentar. Tal feito admitirá sua curiosidade, mas expressa preocupação com o veneno mortal do pássaro. O líder olha para Will calmamente e revela que há uma maneira de capturar o pássaro, mas que isso requer maestria em todas as técnicas de combate do clã Tang. Ele explica que aqueles que alcançam a maestria em suas técnicas tornam-se imunes a todos os venenos conhecidos, incluindo o veneno de Geno, tornando-os capazes de capturar o pássaro. De forma brincalhona, o líder provoca Will, dizendo que as leis do clã Tang proíbem estritamente ensinar suas técnicas de combate a estrangeiros, mesmo que ele, como líder,
quisesse contornar as regras. Sentindo-se provocado, Will pergunta animadamente se juntar-se ao clã permitiria que ele se tornasse imune a todos os venenos. O líder confirma isso, deixando Will deslumbrado com a perspectiva. Por um momento, parece um sonho. O líder acrescenta que, se Will decidir juntar-se agora, ele ensinará pessoalmente tudo. No entanto, se Will continuar hesitando, a oferta pode não se manter por muito tempo. Sentindo-se desafiado, Will declara impulsivamente que quer juntar-se ao clã Tang e tornar-se discípulo do líder para aprender tudo com ele. O líder ri maliciosamente e então responde que irá pensar no assunto. Momentos depois, o líder fica sério, colocando uma mão no ombro de Will e declarando formalmente que ele é um membro da família do clã Tang. O líder e sua equipe continuam rastreando o rastro de Rock Shaw, eventualmente chegando a uma caverna abandonada com pegadas claras perto da entrada. Job entra na caverna para investigar e sai segurando um maço de papéis, que ele entrega ao líder. Examinando os papéis, o líder nota que estão escritos inteiramente com sangue e contém a técnica secreta da arte marcial Garra de Sangue Venenosa. Will fica chocado com a ideia de que Rock Shaw usou seu próprio sangue para registrar a técnica. O líder anuncia que a missão está completa e que é hora de voltar. Quando Will pergunta se eles estão indo direto para Sichuan, o líder confirma, explicando que eles garantiram a essência do verme azul pintado e a técnica proibida, não havendo razão para ficar. Lembrando-se das criaturas que mantém na academia, Will solicita que parem para libertá-las de volta à natureza. O líder concorda, mencionando que eles também podem se preparar para a partida lá. Antes de sair da caverna, Will percebe algo brilhando perto da entrada. Os guerreiros investigam e descobrem uma pena do pássaro Xeno. O líder cuidadosamente a pega e entrega a Will como um presente simbólico por juntar-se ao clã Tang, especialmente dado o fascínio de Will pelo pássaro. Will agradece sinceramente ao líder, mas ele brinca que a forma como Will o chama pode precisar mudar após a próxima celebração. Confuso, Will pergunta a que celebração ele se refere, mas o líder mantém os detalhes para si. Enquanto isso, o ancião chega à sede do clã Tang, perguntando imediatamente sobre a condição de Yuan. Ele é informado de que ela ainda está lutando pela vida, embora gravemente doente. Correndo para o quarto dela, ele entra apressado com a essência do verme azul pintado em mãos. A mãe de Yuan, dominada pela emoção, pede ao ancião que administre o tratamento rapidamente. Cuidadosamente, o ancião remove a essência de seu recipiente e a dá a Yuan. À medida que a energia da essência começa a fluir pelo corpo dela, o quarto fica em silêncio, todos observando ansiosamente por quaisquer sinais de melhora. Apesar da expectativa ansiosa, Yuan permanece deitada, fraca e fatigada, intensificando a tensão entre sua mãe e seu avô. Enquanto isso, Will começa a sentir o peso da exaustão após uma jornada extenuante de cerca de 1 mês e meio de ir a Sichuan, passando por Hongzhou e Nanjing. Quando finalmente chegam à sede do clã Tang, Will fica impressionado com a grandeza da propriedade principal, localizada no Monte Tang, que recebeu o nome do clã. À medida que se aproximam, Will ouve vozes altas e agitação dentro da propriedade. De repente, os enormes portões se abrem e um grande número de guerreiros emerge para saudar o líder e chefe do clã, deixando Will atônito com o tamanho do clã Tang. Ele não imaginava que tantas pessoas faziam parte da organização. No meio da multidão de boas-vindas, Will percebe uma figura ao fundo, indistinta a princípio, mas então claramente chamando o líder. Papai! A figura corre rapidamente em sua direção. Os olhos do líder se arregalam de choque ao ver Yuan, lágrimas escorrendo. O rosto dela, enquanto grita de alegria e se joga nos braços dele, deixa Will atônito. Ele não esperava que Yuan fosse filha do líder, especialmente com sua aura radiante e positiva, que contradizia a imagem sombria que ele havia imaginado. O líder expressa sua alegria, exclamando que Yuan está viva e bem novamente. Yuan, chorando e pedindo desculpas, se agarra a ele com força. O líder pergunta sobre sua condição, eufórico por sua sobrevivência, apesar das preocupações persistentes sobre sua saúde. Will observa a reunião em silêncio, tentando processar como as coisas haviam mudado drasticamente. Ele está particularmente impressionado ao perceber que a flor de que o líder falará anteriormente não era outra senão sua filha. O líder se aproxima de Will com um sorriso, dizendo que quer apresentá-lo a alguém. Ele apresenta formalmente Yuan, apontando de forma provocativa que ela é a flor que Will não havia demonstrado interesse em conhecer. Will sente uma onda de constrangimento ao recordar sua conversa anterior com o líder, quando ele descartou interesse em flores, gramas ou qualquer coisa do tipo. Tang Yuan, conhecida como a flor venenosa do clã Tang, carregava um pesado fardo emocional que nunca havia compartilhado com ninguém. Desde jovem, ela foi rejeitada pelos anciãos do clã,
que acreditavam que seu único propósito era se casar com um guerreiro poderoso de linhagem nobre. Eles pressionaram seu pai a tomar uma segunda esposa, embora ele sempre se recusasse. Wan havia escondido essa dor dentro de si, determinada a provar que sua existência não era um erro. Ela trabalhou incansavelmente para alcançar a grandeza nas artes marciais, na esperança de demonstrar seu valor ao clã. Mas sua impaciência em se provar resultou em um desastre, pois ela forçou demais sua energia interna e acabou envenenada por uma força demoníaca maligna. Wan desperta de seu longo coma e encontra sua mãe, avô e os anciãos do clã ao seu redor. Sua mãe chora de alegria, dizendo a ela o quanto todos estavam preocupados. Wan, confusa com a presença deles, começa a se lembrar de suas memórias e desaba em lágrimas, pedindo desculpas à mãe por tudo. A mãe dela chora de alegria, dizendo quanto todos estavam preocupados. Wan, confusa com a presença deles, começa a recuperar suas memórias e desaba em lágrimas, pedindo desculpas à mãe por tudo o que aconteceu. Ela confessa que só queria ser útil ao clã, mas acabou perdendo toda a sua energia interna no processo. O avô dela segura sua mão gentilmente e pergunta se ela carregou esse fardo por culpa devido às dificuldades enfrentadas pelo pai e pelo avô. Mesmo já tendo alcançado o nível de 100 cm pelo qual vinha se esforçando, o avô a encoraja a parar de chorar e a celebrar sua conquista. Para sua surpresa, Wan tenta reunir sua energia e descobre que ela flui de maneira mais suave e poderosa do que jamais imaginou. Curiosa, Wan pergunta ao avô o que aconteceu, mas ele a interrompe, dizendo que há uma história que ela precisa ouvir primeiro. Ele revela que um jovem não apenas salvou sua vida, mas também lhe concedeu uma energia interna equivalente a 1000 centímetros cúbicos, e não apenas 100. Quando Wan vê Will, as palavras do avô ecoam em sua mente. Ela o encara em silêncio por um momento, seu olhar firme. Will sente-se profundamente desconfortável, lembrando-se de como anteriormente a havia chamado desdenhosamente de erva daninha durante sua conversa com o líder sobre criaturas venenosas. Recuperando-se, Will dá um passo à frente e se apresenta formalmente, expressando sua felicidade em vê-la recuperada e com boa saúde. Wan sorri calorosamente, respondendo que está igualmente contente em conhecê-lo. Ela se apresenta como a flor venenosa do clã Tang e o agradece sinceramente por salvar sua vida, prometendo que nunca esquecerá sua bondade. Will olha para Wan, cativado por sua beleza e comportamento radiante. De repente, ele ouve a voz do líder em sua mente, por telepatia, perguntando o que ele está pensando. Chocado pela intrusão, Will fica paralisado, mas o líder continua provocando, sugerindo que Wan pode ser um pouco magra, mas é inegavelmente bonita. Então, ele pergunta levemente se Will gostaria de conhecê-la melhor. Constrangido pelos comentários do líder, Will não sabe como responder e decide tomar um banho quente para aliviar o cansaço da jornada. No banho, ele observa seu corpo cansado e maltratado, e percebe suas 3 larvas descansando incomumente quietas. Normalmente, elas nunca saem de perto dele, mas ele se lembra de ter dito a elas mais cedo que a água quente poderia prejudicá-las e pediu que ficassem no balde de água. Para sua surpresa, elas obedeceram imediatamente, quase como se o entendessem. Isso desencadeia um pensamento curioso. Essas criaturas realmente compreendem? Ele se lembra da explicação do líder Choi de que as larvas respondem a intenções ou sinais fortes, especialmente relacionados a perigo ou agressão. Will, brincando, diz às larvas que estão o envergonhando por sempre observá-lo, até mesmo enquanto toma banho. As larvas emitem um som suave e voltam ao balde conforme solicitado, deixando Will rindo de seu comportamento obediente e encantador. Refletindo sobre o comentário anterior de Job, que disse que as larvas são criaturas espirituais, Will decide aprender mais sobre sua natureza e singularidade. Seus pensamentos voltam às observações de Choi sobre Wan, deixando-o inquieto. Will decide que precisa agir com cautela e até considera deixar a propriedade do clã em breve para evitar quaisquer complicações. No salão de reuniões do clã Tang, os anciãos do clã se reúnem para uma discussão importante. O líder Choi anuncia sua decisão de conceder a ala leste da propriedade a Will. O avô ancião, cético, questiona se Will realmente possui o talento e as habilidades para merecer tal tratamento. Choi defende sua escolha com firmeza, explicando que seu encontro inicial foi obra do acaso, mas que, após observar as habilidades de Will, reconheceu nele um tesouro valioso demais para perder. Ele detalha a expertise sem precedentes de Will com criaturas venenosas, sua derrota de Hakshaw, um discípulo de Takana, seu encontro com seres espirituais raros como o pássaro geno e seu sucesso em criar larvas nascidas de ovos de vermes Blue Spotted. Suas palavras deixam Wan e sua mãe atonitas, enquanto o avô é admirado, comparando Will a uma joia inestimável. Então, Choi surpreende a todos ao anunciar sua intenção de casar Will com sua filha, Wan.
abalada pela proposta repentina, luta para processá-la, precisando de tempo para pensar. Ela permanece em silêncio, sua mente correndo com pensamentos conflitantes. Sempre buscou provar seu valor para o clã, ansiando por reconhecimento através de suas próprias conquistas. Com uma determinação renovada, Yuan responde firmemente, afirmando que, como membro do clã Tang, entende a lógica de seu pai. No entanto, ela declara que a decisão é dela. Sua voz se eleva com emoção ao declarar que só ela decidirá se Will é digno dela. Então, ela sai abruptamente da sala, deixando todos atonitos com seu rompante. Choi observa sua partida com calma, comentando que Will precisará de sabedoria para lidar com a situação. Ele observa que, embora Yuan seja uma bela flor venenosa, ela vem com espinhos afiados como garras. Yuan, agora totalmente sintonizada com sua recém-descoberta energia interna de 1000 centímetros cúbicos, decide que é hora de avaliar o caráter e as qualificações de Will pessoalmente. Enquanto isso, após terminar seu banho, Will relaxa assistindo ao pôr do sol. Ele reflete sobre sua situação atual, incerto de como lidar com tudo, especialmente porque suspeita que Yuan possa estar com raiva dele ou até mesmo desgostar dele. Buscando conselhos, ele brinca ao perguntar às suas larvas o que fazer, mas é surpreendido quando Yuan, de repente, chama seu nome em voz alta, aproximando-se com passos determinados. Yuan solicita uma conversa particular e, apressadamente, pede que ele estenda a mão para ela. Confuso, mas obediente, Will estende a mão, sem entender suas intenções. Enquanto o silêncio se prolonga, ele fica cada vez mais desconfortável e nervoso. Finalmente, ele exclama que não entende a urgência, apontando que eles mal falaram por 5 minutos e que assuntos assim geralmente exigem tempo, reflexão e uma discussão significativa. Os olhos de Yuan se arregalam de surpresa e constrangimento ao perceber que Will entendeu completamente errado suas intenções. Seu rosto fica vermelho de uma mistura de frustração e humilhação. Com raiva, ela grita que ele entendeu tudo errado e que não era isso que ela queria dizer. Ela exige saber como ele pôde pensar em algo assim. Van suspirou e esclareceu novamente que não era o que ele estava pensando. Ela apenas queria verificar seu pulso. Ela supôs que, por ter pedido repentinamente sua mão, ele havia entendido errado. Soron sentiu-se envergonhado. Ela se sentou ao lado dele enquanto se desculpava por ter aparecido do nada e agido de forma rude. Disse a ele que ele ainda era jovem e não tinha alcançado a maioridade, mas parecia ser reflexivo, então planejava explicar a ele o que estava acontecendo. Ela começou a explicar, enquanto Soron prestava muita atenção. Pelo que ouviu, Soron achou que parecia um drama medieval, já que, como descendente direto, Yuan enfrentava constantemente esquemas perversos das famílias ramificadas. Portanto, para garantir a continuidade da linhagem da família, os anciãos planejavam trazer um genro altamente capaz. Eles até consideravam como a posição de Soron na família poderia mudar caso ele se unisse a ela. Yuan se desculpou antecipadamente porque havia algo que precisava confirmar. Ela disse a ele que, mesmo que as coisas não dessem certo, não tinha intenção de tratá-lo mal. Reconheceu que ele era seu benfeitor. Então, é claro, queria tratá-lo como um convidado ou algo como um irmão jurado. Soron estendeu sua mão e disse a ela que entendia o que ela queria dizer, então ela estava livre para confirmar o que precisasse. Ela observou enquanto segurava sua mão e colocava a dela sobre seu pulso. Yuan começou a emitir uma aura azul ao seu redor. Ela explicou que as artes marciais do clã Tang não eram algo que qualquer pessoa pudesse aprender. Algumas pessoas conseguiam aceitar toxinas em seus corpos e dominar as técnicas do clã Tang, enquanto outras simplesmente não conseguiam. Por isso, as técnicas de veneno do clã Tang exigiam que a pessoa se adaptasse gradualmente aos venenos à medida que sua energia interna crescia. Apenas aceitando todos eles, alguém poderia alcançar a maestria. Ela explicou que há um nível hierárquico nos venenos. Começa com 5 venenos, depois 10 venenos, 100 venenos, 1000 venenos, finalmente, 10.000 venenos. Felizmente, o corpo de Soron é capaz de aprender as técnicas de veneno. No entanto, ele possui apenas o corpo de 10 venenos. Isso significa que seu corpo pode lidar com apenas 10 tipos de toxinas. Ter um corpo de 10 venenos é impressionante, especialmente para alguém que não nasceu no clã Tang. Soron ficou atônito. Van continuou explicando que, em termos gerais de habilidade, isso colocaria apenas no nível de um artista marcial de primeira classe, o nível mais alto que alguém sem talento inato poderia alcançar. Ela decidiu se retirar, e ele a acompanhou até a saída. Soron refletiu sobre o fato de ter um corpo de 10 venenos e ficou pálido ao perceber que isso poderia significar que ele não conseguiria capturar o geno. Para Soron, isso era um assunto sério. Algumas horas depois, alguém saiu do banho.
Era Van, em uma cena de puro fanservice. Ela notou que, desde que consumiu o núcleo interno da centopeia azul pintada, seu corpo emite um cheiro estranho, mesmo tomando banho várias vezes ao dia. Ao vestir suas roupas, ela se perguntou se aquilo seria algum tipo de punição por ter falado de forma ingrata com quem salvou sua vida. Nos sonhos, nosso garoto Soron estava conversando com alguém que agradecia sua bondade. Era Van. Ele perguntou se estava sonhando. Van respondeu que talvez parecesse um sonho, mas não era. A Van que estava ali explicou que havia tomado emprestada a aparência da garota que consumiu seu núcleo interno para evitar assustá-lo. Ela se apresentou como a mãe de todas aquelas criaturas, a centopeia azul pintada. Soron não conseguiu acompanhar de imediato. 3 pequenas garotas se aproximaram dele, e ele deduziu que elas eram os filhotes dela. Ele perguntou como ela havia aparecido em seus sonhos. Ela explicou que foi morta sem piedade, deixando seus filhos para trás, e que seu rancor chegou aos céus, fazendo com que seu espírito permanecesse no núcleo interno. Ela acrescentou que, enquanto amaldiçoava de dentro do corpo da garota que consumiu seu núcleo, surgiu uma chance de resolver seu rancor, permitindo-lhe aparecer nos sonhos de Soron. Tudo isso foi possível porque ele trouxe todos os seus filhos consigo. Soron sabia, no fundo, que, no final, foi ele quem revelou sua localização. Ele não tinha intenção, mas acabou se envolvendo na morte da centopeia azul pintada. Ele a observou enquanto ela perguntava se seu benfeitor poderia conceder-lhe um pedido. Ele respondeu que sim e prometeu cumprir qualquer pedido que ela tivesse. Ela pediu que ele cuidasse de seus filhos até que eles estivessem completamente crescidos. Soron ficou confuso, já que centopeias geralmente se tornam independentes após trocar de carapaça 2 vezes desde o corpo da mãe. Ela respondeu que isso pode ser verdade para criaturas menores, mas que elas eram diferentes. Explicou que, até os filhotes de sua espécie trocarem de carapaça 2 vezes, permaneciam dependentes do chi que fluía do núcleo interno de sua mãe. Depois disso, continuariam a crescer ao se alimentarem do verdadeiro chi de outros seres. Isso levou Soron a perguntar-se, já que Van consumiu o núcleo interno, os filhotes precisariam permanecer com ela. A mãe centopeia disse que ele precisava entender as circunstâncias. Ela apontou que, antes, havia amaldiçoado a garota por causa do núcleo interno. O corpo da garota emitia um odor desagradável para garantir que nenhum homem se aproximasse dela, impedindo-a de ter filhos. Em troca de suspender a maldição, ela propôs que seus filhotes absorvessem o chi do núcleo interno da garota e, talvez assim, Soron pudesse conquistar o coração dela. Soron pensou sobre isso e então sorriu, respondendo que isso não parecia certo. Ele não queria se aproveitar da situação difícil de Van. A mãe centopeia não pôde deixar de admirá-lo por ser uma pessoa honrada. Ela perguntou como ele planejava superar o desafio. Apontou que a garota procurava um homem forte e que ela mesma não poderia providenciar o núcleo interno das 10 grandes criaturas venenosas para ele. Isso deu a Soron uma ideia. Ele pediu que confiasse nele, dizendo que ela poderia deixar tudo por sua conta e que daria certo. No dia seguinte, Soron e Van estavam sentados lado a lado. Van agora entendia que o cheiro vindo de seu corpo era devido ao núcleo interno da centopeia azul pintada. Soron confirmou, explicando que, se ela colocasse as centopeias em seu corpo a cada poucos dias e permitisse que absorvessem o chi, o cheiro desapareceria naturalmente. Van tinha uma pergunta, mas se sentia desconfortável em dizê-la. Apesar disso, ela perguntou se ele estava bem em ajudá-la sem pedir nada em troca. Mas ela se sentiu desconfortável em dizer isso. Mesmo assim, perguntou a ele se estava tudo bem compartilhar com ela sem pedir nada em troca. Ela sabia que ele poderia facilmente exigir algo como compensação. Soryang sorriu e então declarou que não conseguia se aproveitar da difícil situação de uma mulher. Ele se recusava a ser tão descarado. Han ficou surpresa com a resposta dele. Ela se sentiu mal e respondeu que não continuaria aceitando a gentileza dele sem oferecer algo em troca. Agora, ela começou a considerar seriamente as palavras de seu pai. Ver Soran fez com que ela percebesse que existem coisas mais valiosas do que talento ou proeza marcial. Soran mencionou que também vinha pensando. Ele trouxe à tona o assunto quando ela comentou que ele tem 10 corpos venenosos e só pode absorver 10 tipos de toxinas. Então, Soryang teve uma ideia. Se ele só pode absorver 10 tipos de toxinas, deveria preencher essas 10 vagas com as toxinas das 10 criaturas mais venenosas das planícies centrais. Ficou surpresa ao ouvir isso. Ela interpretou como se ele quisesse se tornar o mais forte sob os céus por causa dela. Esse pensamento a fez corar para uma das 3 flores de Muron, a flor venenosa Tanghan,
Essa foi a primeira vez que um homem fez uma confissão tão ousada para ela. Ela corou enquanto Soran sorria para ela. Ela perguntou se ele percebeu o que havia dito. Então, Soran respondeu que não. Anne disse a ele que o caminho seria incrivelmente difícil e desafiador. Poderia levar 10 anos, 20 anos, ou talvez uma vida inteira de esforço para enfrentar tal desafio. Era engraçado como a expressão de Son ficou sombria ao imaginar se realmente levaria tanto tempo. Anne continuava corando. Anne comentou que Soryang tinha 15 anos. Em 3 anos, quando ele atingisse a maioridade e estivesse pronto para casar, se conseguisse lidar com pelo menos uma das 10 grandes criaturas venenosas até lá, ela estaria convencida. Embaraçada, ela disse que, se ele tivesse sucesso, haveria uma possibilidade de casamento. Ela gritou que estaria torcendo por ele. Depois se levantou e saiu correndo. Sang ficou confuso e chamou por ela. Ela se virou e perguntou se ele ainda tinha algo a dizer. Ele sugeriu que ela se tratasse e ficasse, mesmo que fosse apenas por algumas horas. Ela ficou envergonhada, mas voltou. Ele garantiu que não havia nada com que se preocupar, já que a pequena centopeia não mordia. Ele reuniu seus filhos e disse a eles para irem para a mãe, em vez do pai. Ao ouvir isso, Anne ficou vermelha como um tomate. Ela perguntou sobre as palavras pai e mãe, mas imediatamente Soran disse que não era isso que ele quis dizer. Xian, sua esposa, e Mang estavam reunidos à mesa. Eles falaram sobre como o talento extraordinário do jovem guerreiro não conseguiu conquistar o coração da filha dele. Muzan perguntou se eles os tinham visto naquela manhã. Ele comentou que parecia que algo estava acontecendo entre os dois. A mãe de An respondeu que parecia que o jovem guerreiro havia sido rejeitado por An. Os homens estavam pensando intensamente. Muzan afirmou que forçar um casamento não era o certo a se fazer e que seria melhor para eles desenvolverem sentimentos naturalmente. A mãe de An sugeriu deixar Vayan cuidar do treinamento de artes marciais do jovem guerreiro, para que passassem mais tempo juntos e isso os ajudasse a se aproximarem. Shaelson respondeu que era uma boa ideia. Muan sugeriu que deveriam verificar se o sábio curandeiro ancião poderia conceder a graça do elixir purificador de medula e essência. Se a aptidão do jovem guerreiro fosse baixa, isso poderia ser elevado. Shelon ficou surpreso com a sugestão, porque isso não foi possível para então seria melhor não criar muitas expectativas. Muon concordou. Enquanto isso, Han estava do lado de fora da porta. Ela anunciou sua presença para o pai. Sholan perguntou o que a trouxe até ele aquela hora e a convidou a entrar. Ela corou. Não esperava ver os 3 reunidos ali. Ela veio porque tinha algo a dizer. Corou novamente, de uma vez só. Expressou que faria o que o pai disse. Shaan ficou surpreso e perguntou o que ela quis dizer. A mãe de Vayan a convidou a sentar-se e perguntou se queria dizer que o jovem guerreiro havia chamado sua atenção. Han ficou tão envergonhada que não conseguiu dizer uma palavra. Shaan estava curioso para saber como isso aconteceu tão repentinamente, especialmente porque pensavam que ela não gostava dele antes. Ela começou a falar sobre o jovem guerreiro e relatou que Soryang disse que se tornaria o maior do mundo por ela. Ele prometeu isso a ela. Shaan ficou surpreso e curioso, encorajando-a a contar mais. Ela explicou que, embora o talento inato de Soryang estivesse apenas no nível de 10 venenos, ele prometeu preencher essa lacuna derrotando 10 grandes criaturas venenosas por sua causa. Amy ficou divertido, Sholan ficou surpreso. Muan riu alto e comentou que o rapaz certamente tinha coragem. A mãe de On ficou impressionada, dizendo que era difícil encontrar um pretendente assim. Ela explicou que, embora seu coração estivesse disposto, disse que só concordaria com o casamento se ele conseguisse capturar uma das 10 grandes criaturas venenosas antes de atingir a maioridade. Ela se perguntou se ele havia entendido sua resposta. O pai dela brincou que ela deveria ter dito pelo menos 3 criaturas. Sua mãe afirmou que os homens não são particularmente atentos a esses detalhes. Han perguntou à mãe se deveria ir explicar a ele. A mãe respondeu que não, que se ele não percebesse que já tinham dado sua aprovação, ele se esforçaria ainda mais. Muzan sugeriu tratá-lo como um genro em potencial, mas agir como se ainda estivessem indecisos. Eles esperavam que, com todo aquele esforço, ele naturalmente se tornasse parte da família. Enquanto isso, a centopeia mãe disse a Soryang que ele era impressionante. Ela comentou que ele havia conquistado completamente o coração da jovem. Ele respondeu que tudo era questão de coragem e perseverança. Ela sorriu calorosamente para ele, chamou-o de benfeitor e informou que provavelmente seria sua última vez ali. Seu ressentimento havia sido resolvido, então sua alma logo ascenderia para a vida após a morte. Ela perguntou se havia algo que ele gostaria que ela fizesse, que ela faria tudo o que fosse possível. Soryang pensou a respeito e perguntou se poderia dar uma olhada em seu corpo. Ela se sentiu envergonhada, mas pensou que era esperado. Afinal,
Ele era um homem. Ela o via como alguém com uma fraqueza por luxúria. Ela revelou o ombro e estava prestes a se despir quando ele perguntou se ela realmente precisava tirar a roupa. Isso a fez corar ainda mais. Ela perguntou se não deveria tirá-la. So-Ryang esclareceu que não era isso que ele queria dizer. É engraçado como as crianças estavam cobrindo os olhos. So-Ryang explicou que queria ver a aparência de uma centopeia de mancha azul. Ela ficou horrorizada ao entender. Então, uma fumaça cobriu a área antes que ela revelasse sua verdadeira forma. So-Ryang ficou boquiaberto ao vê-la. Ele estava empolgado e feliz por vê-la de verdade. Era incrível como ela era enorme. Ele perguntou se poderia tocá-la, mas já estava fazendo isso. Ele indagou sobre o corpo dela, como se fosse a prova d'água. Falou sobre sua visão dela caminhando. Perguntou se podia tocar suas pernas, mas já estava fazendo isso. Questionou sobre a força de seu veneno, sobre seus olhos e até sobre suas antenas. Ele estava tão apaixonado pela ideia que até quis tocar suas presas. Ela respondeu que era perigoso, mas ele insistiu. Isso fez a centopeia de mancha azul começar a se perguntar se suas filhas ficariam bem com aquele homem. A razão para isso era que ela sabia que o toque dele era qualquer coisa menos comum. Era engraçado e estranho como So-Ryang salivava enquanto acariciava sua forma. Sun encontrou So-Ryang tomando uma xícara de chá. Disse que havia ouvido tudo de Aang. Por isso, ele seria tratado como genro. So-Ryang expressou que achava que deveria esperar 3 anos. Shon interrompeu, dizendo que o casamento naturalmente aconteceria quando ele atingisse a maioridade. So-Ryang tentou esclarecer que não era isso que ele queria dizer. A mãe de A entusiasticamente o acolheu na família e se apresentou como sua sogra. Mus também estava satisfeito. Ele declarou que, agora que A havia encontrado um par adequado, o clã prosperaria ainda mais. So-Ryang olhou para Aang, se perguntando o que estava acontecendo, já que deveria haver condições para o casamento. Isso fez pensar que provavelmente eles o aceitaram sem qualquer discussão. Ele decidiu fingir por enquanto e respondeu que estava ansioso pelo direcionamento de todos. So-Ryang ficou confuso quando Muzan disse a Chaoson que deveriam começar imediatamente. Shizun informou a So-Ryang que, antes que pudesse aprender as artes venenosas do clã Tang, havia algo que precisavam lhe mostrar. Ele perguntou o que era. Os anciãos tinham um sorriso no rosto. Chaoson revelou que era o Salão dos 10.000 Venenos. Ele tinha certeza de que era algo que So-Ryang absolutamente adoraria. Eles estavam esperando por aquele momento, para que So-Ryang, como membro da família, desse seus primeiros passos no Salão dos 10.000 Venenos. Era uma tradição preciosa para toda a família. So-Ryang chamou Muzan de avô e expressou que estava ansioso por isso. Ele estava animado, assumindo que era um lugar onde 10.000 tipos de venenos se reuniam. Mas ele viu o rosto de perfil de A e não pôde deixar de admirar sua beleza. Ele se lembrou do ditado de que belezas são melhor admiradas de perfil, e naquele momento parecia uma sessão de fotos ganhando vida. So-Ryang corou. Era engraçado como ele foi pego pelos sogros. Eles tinham um sorriso no rosto. Chaoson comentou que, naquele ritmo, ele poderia desgastar o rosto de sua filha. Ele disse a So-Ryang que A era sua mulher agora, mas mesmo assim ele a olhava tão distraidamente. A sogra não pôde deixar de expressar como So-Ryang parecia completamente encantado com A. Tanto Aang quanto So-Ryang ficaram vermelhos. Aang disse a ele para prestar atenção onde estava andando, e So-Ryang gaguejou ao responder que sim. Pouco depois, havia 3 homens diante da grande porta. 2 homens estavam orgulhosamente em pé enquanto seus músculos salientes pareciam prestes a explodir de seus corpos. Eles lembravam So-Ryang de Opening e Pen, sem motivo aparente. No centro, um homem com o manto do clã Tang dava as boas-vindas ao grande patriarca. Muzan ordenou que eles abrissem os portões, pois ele estava ali para mostrar brevemente ao neto genro o Salão dos 10.000 Venenos. Os homens obedeceram suas ordens. Em sua mente, So-Ryang comentou que, para algo saído da Idade Média, a segurança era ridiculamente apertada. O homem de manto negro anunciou a abertura dos portões, e os 2 homens musculosos agarraram a pesada porta e a empurraram. Eles usaram toda a sua força para abrir a gigantesca porta. O homem de manto negro comentou que os portões foram abertos mais rapidamente naquele dia. So-Ryang ficou surpreso com essa reação. Depois de abrir totalmente os portões, os 2 homens musculosos pareciam exaustos. O homem de manto negro os convidou a entrar. Shao olhou brevemente para So-Ryang enquanto eles passavam. So-Ryang ficou incomodado ao olhar para os homens musculosos cansados, como se quisesse lhes oferecer consolo. Shao explicou que o portão de ferro foi forjado com aço Kunu, extraído das selvas do sul, e que até mesmo abrir o portão era considerado uma honra. Eles chegaram ao interior, que era o tesouro onde o clã Tang de Sichu armazenava todos os seus venenos. Era chamado de Salão dos 10.000 Venenos porque abrigava exatamente isso,
10.000 venenos. Musa advertiu Soryang para ser cauteloso e não tocar em nada de forma imprudente. Soryang respondeu que entendia e também confirmou se realmente continha 10.000 venenos. Shao compartilhou que os venenos eram cuidadosamente categorizados, como venenos de paralisia, venenos de sono e muitos outros. Esses anciãos realmente adoravam provocar os dois. Isso ficou evidente quando Shao pediu a An para explicar a Soryang, já que sabia que ele gostaria de ouvir dela. O constrangimento era evidente em An e Soryang, ambos corando. Apesar disso, An aceitou a tarefa. Ela pegou a mão de Soryang e o conduziu ao veneno mais poderoso do clã Tang. An parecia desconfortável enquanto os anciãos adoravam a interação deles. Ela começou apontando para o veneno dissipador de Qi, o mais temido pelos artistas marciais. Uma vez inalado, ele tornava a energia inutilizável. Então ela aconselhou Soryang a ser extremamente cauteloso. Ela apontou o veneno necrosante do canal elemental, o veneno destruidor de espírito, o veneno de polpa sangrenta e até mesmo o veneno de roubo de alma em 7 passos. Ela disse a ele que todos eles são venenos potentes, mas o veneno mais forte do clã Tan é algo completamente diferente. Ela entregou a ele uma pequena semente. Soryang ficou confuso. Em sua cabeça, parecia similar a um feijão tigre. An explicou que era o veneno mais poderoso existente, claro, deixando de lado os venenos das 10 grandes criaturas venenosas. Ela acrescentou que era uma planta que simbolizava o clã Tang, chamada de semente da planta Cter. Soryang ficou intrigado com a semente de Caster. Ele pensou em Rin, um toxal altamente potente, em que apenas 2 miligramas poderiam ser letais para um adulto. Ele lembrou que era famoso pelo assassinato do dissidente búlgaro com um guarda-chuva durante a Guerra Fria. Ele comentou que esse veneno chegava mais próximo do ideal do clã Tang, incolor, inodoro, insípido e sem forma. Por isso, o chamavam de o mais raro e precioso de todos os venenos, o veneno dourado. Quando era usado para matar, diziam que a morte resultante era chamada de morte dourada. An destacou que o veneno mais forte não é aquele que inflige mais agonia ou causa morte mais horrenda. O veneno mais forte é aquele que mata silenciosamente, rapidamente e sem deixar rastros. Ela compartilhou que as artes dos venenos do clã Tang de Sichuan buscavam exatamente esse ideal, discrição e certeza. Na mente de Soryang, eles eram comparáveis a um clã de assassinos. Muzan declarou que aquilo era suficiente por enquanto e convidou Soryang para ver as criaturas. Muzan disse a eles que isso é suficiente por agora. Muan o convidou para ir ver as bestas venenosas que Soran estava ansioso para ver. Muan até ofereceu que, se Sora estivesse interessado, ele poderia supervisionar os cuidados delas, e que o clã daria total apoio para qualquer coisa que ele precisasse. Na cabeça de Sang, a tradução era que eles apoiariam seu hobby. Ele parecia tão animado quando estavam prestes a ir, mas o patriarca foi chamado imediatamente. Pi chegou ofegante de tanto correr. Eles perguntaram o que havia acontecido. Pi disse ao patriarca que ele precisava ir ao pavilhão da Tartaruga Negra imediatamente. O patriarca perguntou o porquê. Pi estava prestes a mencionar algo sobre o ancião do clã, mas Muzan o interrompeu com um surto de raiva, perguntando o que aqueles desgraçados estavam aprontando agora. Sora estava pensando se eles estavam se referindo aos membros da família secundária que Vun mencionou. Pi informou que havia 2 problemas. Primeiro, o remédio que enviaram ao senhor da cidade de Sichuan não teve o efeito desejado, e ele enviou uma carta cheia de reclamações. Antes que Pi revelasse o segundo problema, ele olhou primeiro para Soryang. Soryang suspirou. Então, Pi revelou que era sobre o Salão dos 10.000 venenos. Muzan antecipou que rumores já estavam circulando. Eles decidiram partir por enquanto, mas não sem Muzan ordenar que Soran fosse com eles. No pavilhão da Tartaruga Negra, os anciões notaram a presença do patriarca e começaram a reclamar sobre como ele tomou uma decisão tão crítica sozinho. Eles protestaram contra o fato de ele escolher um órfão de origens desconhecidas para se unir à querida Ayan. Isso provocou Shao, que não gostou de ouvir que disseram que Sora era um órfão de origens desconhecidas. Shao começou a emitir uma aura verde de seu corpo enquanto perguntava se eles estavam insultando seu genro. Os anciões do clã insistiram que era verdade. Muzan gritou que foi ele quem tomou a decisão e perguntou se eles tinham algum problema com isso. Os anciões do clã ficaram desconcertados. Eles pediram ao grande patriarca que trouxesse bom senso ao patriarca, expressando que confiar a gestão dos 10.000 venenos a um forasteiro com habilidades não comprovadas era absurdo. Muan enfatizou que ele mesmo havia aprovado isso. Enquanto isso acontecia, estava consciente de Soran e sussurrou um pedido de desculpas para ele. Na cabeça de Sang, seu pensamento inicial foi meu Deus. Ele suspirou ao perceber que ela estava preocupada com ele. Em sua mente, era ela quem deveria se desculpar. Todos ficaram surpresos quando ouviram Soran dizer,
com licença, desculpe por interromper sua conversa. Então, ele começou a dizer que, como era uma questão que surgia de sua falta de habilidade, ele sugeriu demonstrar suas capacidades e provar seu valor aos anciões do clã. Os anciões foram pegos de surpresa. Sora afirmou que poderia fazer isso ajudando a resolver o problema complicado com o senhor da cidade de Sichuan, em tom baixo. Aang perguntou a ele o que estava tentando fazer. Sora não é do tipo que se adianta e causa confusão, mas se estão perturbando sua pacífica vida de dono de animais de estimação, então este homem não vai simplesmente deixar isso passar. Sora deixou os anciões sem palavras. Eventualmente, eles se irritaram e começaram a repreendê-lo por se intrometer na conversa dos anciões do clã. Eles até o desafiaram, perguntando se ele sabia o que dizia a carta do senhor da cidade da província de Sichuan antes de se intrometer daquela forma. Chamaram-no de insolente ninguém importante, e o denunciaram ao chefe do clã por ousar se meter. Os anciões usaram essa oportunidade para apontar porque sugeriram alguém de um respeitável e estabelecido clã marcial como genro, ao invés dele. A esposa de Chaolan estava começando a se irritar profundamente. Enquanto isso, Soryangon pensava sobre como esses velhos tagarelas, quanto mais falavam, mais absurdos pareciam. Quando ele era o Spicefar, tinha mais de 1 milhão de assinantes totais, com uma média de mais de 3.000 espectadores por transmissão ao vivo. Ele disse a eles que, pelo que tinha ouvido, os anciões ainda se recusavam a reconhecê-lo como genro do clã Sichuan-Tang. Em resumo, ele ainda era considerado um convidado. Com a grande base de fãs de Spicefar, havia muitos trolls disruptivos causando caos sem propósito real. Sora enfatizou que salvou a preciosa filha do clã Sichuan-Tang, Lady 1. Além disso, derrotou aquele Rakshasa da mão sangrenta, Ta Kun Yang, e salvou a vida do patriarca. Ele os desafiou perguntando se fazia parte da etiqueta do clã Sichuan-Tang insultar um convidado e benfeitor na cara. Lá no fundo, Soryangon sabia que o tipo de malícia que via nos anciões não era nada comparado aos trolls que enfrentava como streamer. Era quase adorável em comparação. Os anciões ficaram envergonhados e colocados em seu lugar, admitindo que falaram precipitadamente e por desespero. Na mente de Sora, ele os considerava patéticos. O grande patriarca ficou impressionado com Sora. Um dos anciões mencionou que derrotar o Rakshasa da mão sangrenta, Ta Kun Yang, era ir longe demais. O patriarca respondeu que Sora estava dizendo a verdade e mostrou a eles um documento. Ao vê-lo, o ancião ficou boquiaberto, confirmando que era o manual secreto das artes venenosas da mão sangrenta. Estava escrito com sangue, o que provava sua autenticidade, e pertencia à seita do sangue. O patriarca encorajou Sora a mostrar aos anciões as centopeias malhadas. Sora tocou gentilmente em seu peito enquanto dizia aos anciões para olharem. 3 centopeias malhadas e bebês saíram alegremente. Os anciões ficaram nervosos ao ver isso. O patriarca explicou que eram descendentes da centopeia malhada azul e compartilhou orgulhosamente que seu genro estava cuidando delas. Ele narrou que aquelas pequenas criaturas foram as responsáveis pela morte de Ta Kun Yang, ao mordê-lo até a morte. O ancião não podia acreditar no que ouvia. Ele confirmou com o patriarca se ele realmente quis dizer que o jovem guerreiro conseguiu controlar uma centopeia malhada azul. O patriarca, Sora e Guppy tinham sorrisos diabólicos em seus rostos enquanto provocavam os anciões. Shao os repreendeu por se referirem a Sora como um jovem guerreiro, apontando isso como um sinal de que eles ainda se recusavam a reconhecer Sora como seu genro. Sora até conseguiu adverti-los para não serem mordidos, caso contrário acabariam pretos e sem vida, como Ta Kun Yang. Os anciões ficaram perplexos. Suas atitudes mudaram, negando que se recusavam a aceitar Sora e tentando apresentar desculpas esfarrapadas, como há um processo e é natural hesitar. O grande patriarca suspirou e decidiu deixar de lado a questão sobre o genro por enquanto. Ele questionou por que Sora não podia entrar no Salão dos 10.000 Venenos. Os anciões justificaram dizendo que Soryang ainda não fazia parte totalmente da família. Além disso, afirmaram que não poderiam confiar o Salão dos 10.000 Venenos a um jovem guerreiro que nem sequer atingiu a maioridade. O grande patriarca disse que a solução era simples. Ele solicitou que Sora demonstrasse sua habilidade. Soryang exibiu um sorriso enquanto informava que, para provar que era digno do clã Sichuan-Tang, ele o faria à maneira do clã Sichuan-Tang, ou seja, usando veneno. Os anciões ficaram loucos, confirmando se Sora estava insinuando que envenenaria o senhor da província de Sichuan. Eles chamaram Sora de idiota, afirmando que ele mataria o senhor em vez de enviar remédios. Sora ficou confuso, pois tinha a impressão de que o clã Sichuan-Tang lidava com venenos. No dia seguinte, o grande patriarca informou Sora que, a partir daquele momento, ele começaria a aprender a técnica marcial do clã Tang chamada Técnica dos 5 Venenos Retornantes. Sora perguntou se isso também envolveria treinamento físico. O grande patriarca respondeu que,
À medida que praticasse as artes marciais, seu corpo naturalmente se adaptaria para se alinhar com as técnicas aprendidas. Muzan explicou que o clã Tang prioriza a praticidade, então ele aprenderia habilidades que poderiam ser aplicadas imediatamente em situações reais. Muan desembrulhou as armas. Havia flechas, adagas, shurikens e muito mais. Eles começaram com armas ocultas arremessáveis, como agulhas, moedas, dardos, pós, adagas e facas de arremesso. Existiam muitas armas ocultas não convencionais, mas a maioria podia ser categorizada em 5 tipos. Muan perguntou a Soran se ele sabia qual delas era a mais fácil de manusear. Soran supôs que seria a adaga ou a faca de arremesso, e ele estava certo. Muan então perguntou o que ele achava que era o mais difícil. Soran respondeu que era o pó, já que precisava ser espalhado de forma eficaz. Muzan informou que a agulha era a mais difícil. Soran concluiu que isso era por causa de seu tamanho pequeno e fino, o que a tornava difícil de arremessar. Muzan respondeu que não era só isso, era porque Soran precisava sempre se lembrar da posição exata onde lançou a agulha. Muan decidiu demonstrar, já que seria mais fácil entender dessa forma. Ele pegou um pincel, separou a cabeça do cabo e, de repente, fez um movimento de arremesso. Era o cabelo do pincel que flutuou no ar, mas então se transformou em agulhas e caiu no chão como chuva. Sora não podia acreditar como as cerdas estavam se cravando no chão como agulhas. Continuavam caindo do céu. Muan compartilhou que o clã Tang tinha uma técnica secreta de armas ocultas chamada chuva de flores que encobre o céu. É uma arte secreta do clã Tang, onde centenas ou até milhares de agulhas caem como uma chuva de flores, cobrindo a área. Na cabeça de Sora Yang, parecia que ele teria que espalhar agulhas por toda parte e lutar naquele terreno. Sora educadamente comentou que, se toda a área fosse preenchida com tantas agulhas, mal sobraria espaço para se mover. Foi quando Muzan riu e respondeu que era exatamente isso. Soran precisava se lembrar das posições das agulhas para não acabar sendo vítima de sua própria técnica. Para Soran, isso era inacreditável. Ele suava profusamente enquanto confirmava com Muan se ele queria dizer que precisava lembrar as posições das agulhas que desviam os oponentes ou das que caem fora do lugar. Muan respondeu, claro. Muan informou que, com o corpo dos 5 venenos, Soran precisaria memorizar pelo menos 100 posições só para começar. Soran ficou pálido. Quando tudo terminou, Soran caiu de cara no chão. Lady Ayan apareceu. Ela perguntou se parecia preparada, vestindo um traje de apicultura, já que soube que ele iria capturar um vespeiro. Ela perguntou se o traje era desnecessário. Soran respondeu que, de jeito nenhum, ele planejava esperar por uma, mas com isso eles poderiam capturá-la por conta própria. Vun confirmou com ele se ele estava esperando a Vespa vir. Soran respondeu que ela entenderia assim que chegassem lá. Soran perguntou se ela sabia onde estava o ninho da Vespa. Vun respondeu que encontrou um por perto, então eles poderiam ir direto até lá. Soran também vestiu um traje de apicultura. Vun trouxe à tona o assunto sobre a carta enviada ao senhor da cidade da província de Sichuan e perguntou se ele a tinha visto. Soran respondeu que sim. Vun estava preocupada que, por ele ainda ser jovem, talvez não tivesse compreendido totalmente o conteúdo da carta. Vun estava corada. Soran disse a ela que Lian Jiandimen é algo bastante importante. Vun ficou envergonhada e disse que já era suficiente, e parecia que ele sabia do que se tratava. A grande questão que atormentava o senhor da cidade de Sichuan não era outra senão disfunção erétil, ou, simplesmente, sua vara não estava mais endurecendo. Vun ficou desconfiada de Soran, já que ele sabia tanto sobre o assunto para alguém de sua idade. Soran inventou uma desculpa dizendo que viveu sozinho por um tempo. Vaion ficou envergonhada e apressou o passo. Algumas horas depois, eles chegaram à floresta. Soran se distraiu com as criaturas que havia por lá, e Aon precisou mantê-lo focado até que alcançassem o lugar. Era como uma mini caverna, e certamente parecia um local onde vespas habitariam. Kion perguntou o que significava encontrar uma abelha sem colmeia. Eles começaram a colocar os protetores de cabeça. Soryang explicou que, enquanto tinham vindo procurar por vespas, não capturariam nenhuma. Vun ficou confusa. Eles se dirigiram para o buraco. Sora informou a ela que o inseto venenoso que estavam procurando podia ser encontrado em colmeias menores e mais fracas. Wong não sabia disso. Felizmente, parecia que a colmeia tinha o que eles estavam procurando. Um inseto saiu e, usando a X, Sang o capturou. Eles não tinham ido até ali para pegar uma vespa. O inseto que procuravam era aquele pequeno, que resolveria os problemas do senhor da cidade de Sichuan. On perguntou sobre o inseto, indagando se era um besouro da terra. Ela acertou, e, por isso, Soryang descobriu que aquele era o nome do inseto naquele mundo. O inseto capturado no ninho de vespas gigantes era chamado de besouro da terra nas planícies centrais. No mundo moderno,
Ele é conhecido como besouro vesicante. Vum perguntou se era normal encontrar besouros da terra em um ninho de vespas. Sora explicou que o ciclo de vida deles era bastante peculiar. Os besouros vesicantes têm um método de reprodução bastante incomum. Normalmente, a maioria dos insetos protege o local onde põe seus ovos ou cria um ambiente seguro para que eclodam. Mas aquela criaturinha simplesmente coloca os ovos onde quer. Houve uma cena engraçada em que o besouro vesicante dizia ao chefe para esperar porque ela precisava soltar uns ovos antes de sair. Qualquer lugar servia. Sem frescuras, sem complicações, apenas os coloca ali. A única consideração mínima que mostra é despejar todos em um único lugar. De qualquer forma, quando o milagre acontece e as larvas do besouro vesicante eclodem, elas começam a rastejar em direção ao ponto mais alto por perto. E, quando as larvas alcançam o topo, fazem algo bizarro. Elas se agrupam e imitam uma flor. As abelhas confundem a flor falsa com uma verdadeira e se aproximam. No momento em que a abelha chega perto o suficiente, todo o enxame pula no corpo da abelha carpinteira de uma vez. E é isso. Fim de jogo. A casa da abelha carpinteira está praticamente condenada. Sora não tem certeza do porquê eles preferem ninhos de vespas gigantes, mas, aparentemente, é o ambiente mais adequado para as larvas do besouro da terra crescerem. Sentiu pena das vespas gigantes. Sora Yang respondeu que não havia nada que pudesse ser feito sobre isso. Sabia que o inseto causa queimaduras na pele. Ela ouviu dizer que comer muito dele pode até ser fatal. Sora Yang confirmou essa ideia. O líquido alaranjado que pinga do besouro vesicante contém uma substância tóxica chamada cantaridina. Quando essa substância entra em contato com a pele, cria bolhas semelhantes a queimaduras. A ancorou e perguntou se realmente tinha esse efeito. Sora respondeu que sim, e que ele imediatamente levanta o cajado de um homem. Envergonhada, fez com que ele parasse de explicar. Ela o encorajou a voltar para o salão das 10.000 venenos. Soran queria capturar mais alguns besouros, mas agora eles já tinham garantido o besouro da terra, o besouro vesicante. Depois disso, eles voltaram para o salão das 10.000 venenos e ensinaram os guerreiros como preparar o remédio. Soran pediu que prestassem atenção cuidadosamente. Ele instruiu que secassem o besouro da terra e o moessem até virar pó. Ele avisou que 1/10 desse pó é tóxico, e o veneno torna-se letal.